Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Vamos para a segunda parte da 16ª videoaula de multiplicadores de Lagrange. Na aula anterior, trabalhamos com os multiplicadores de Lagrange sujeito a um vínculo, ou seja, a uma restrição. Então era dada uma função e um vínculo e você teria que encontrar o valor máximo ou mínimo da função sujeito a essa condição. Agora, o nosso objetivo é trabalhar com os multiplicadores de Lagrange, só que sujeito a duas condições, ou seja, a duas restrições. Vamos lá. Suponha agora que queiramos determinar os valores máximo e mínimo de uma função f de x, y, z sujeito a duas restrições, ou vínculos, da fórmula g de x, y, z igual a k e h de x, y, z igual a c. Geometricamente, isso significa que estamos procurando pelos valores extremos de f quando x, y e z, ou seja, quando esse ponto está restrito a pertencer à curva C. Então, aqui você tem, a restrição em azul e uma outra restrição aqui em rosa. E você tem o ponto P que pertence a essas duas restrições. Então, voltando aqui, esse ponto está restrito a pertencer à curva C, obtida pela interseção da superfície G de x, y, z igual a k, que é uma restrição, e h de x, y, z igual a c, que é outra restrição. Pessoal, vamos supor que tenhamos um valor extremo no ponto P, x0, y0, z0. Assim, sabemos da primeira parte da nossa videoaula de multiplicadores de Lagrange que o ΔF, esse vetor gradiente, é ortogonal à curva C no ponto P. Beleza. Sabemos também que o vetor gradiente ΔG ele é ortogonal a essa superfície de rosa, que é o g igual a k, e que o ΔH, ou esse vetor gradiente, é ortogonal à nossa superfície H igual a C. Portanto, esses dois vetores gradientes, o ΔG e o ΔH, são ortogonais na curva C. Beleza. Isso significa que o vetor gradiente ΔF no ponto P está no plano, determinado pelos dois vetores gradiente aqui, olha, ΔG e ΔH no ponto P, ok? Assim, os vetores gradiente eles não serão nulos e nem paralelos, ok? Portanto, vamos ter dois números reais, lambda e mi, chamados de multiplicadores de Lagrange, tal que o vetor gradiente de f no ponto P é igual a lambda vezes o vetor gradiente de g no ponto P mais mi vezes o vetor gradiente de h no ponto P. Nesse caso, o método de Lagrange é procurar os valores extremos ao resolver cinco equações em cinco desconhecidas variáveis, x, y, z, lambda e mi. Tá? Então, para resolver essa equação, nós vamos fazer o quê? Aqui nós vamos ter que o vetor gradiente de f será a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a z. Isso igual a lambda vezes a primeira coordenada aqui, que seria a derivada parcial em relação a x, a segunda a y e a terceira a z. Agora fazendo em relação a h, a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a z. Lembrando que aqui na primeira parte em relação a g tem o lambda, então você vai multiplicar lambda, e aqui tem o mi, então você vai multiplicar o mi. E as duas restrições, o g de x, y, z igual a k e o h de x, y, z igual a c. Então, você vai ter cinco equações com cinco variáveis. Por exemplo, determine o valor máximo da função f de x, y, z igual a x mais 2y mais 3z na curva de interseção do plano x menos y mais z igual a 1 com o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a interseção desse plano com o cilindro está neste gráfico aqui do lado. Ó. Você tem um cilindro e você tem um plano. A interseção vai ser essa curva aqui. Então, voltando. Eu quero encontrar o valor máximo dessa função na curva de interseção do plano com o cilindro, ou seja, nessa curva. Então, beleza, pessoal. O objetivo aqui é maximizar essa função sujeito a duas restrições. Vou chamar este plano de g de x, y, z e vou chamar o nosso cilindro de h de x, y, z. Tranquilo. A condição de Lagrange fala o seguinte, neste caso, que temos duas restrições, o vetor gradiente de f é igual a lambda vezes o vetor gradiente de g mais mi vezes o vetor gradiente de h. Assim, nós temos, olha, o vetor gradiente de f, nós temos que fazer a derivada parcial em relação a x, y e z. A derivada parcial de f em relação a x é 1, em relação a y, 2, em relação a z, 3. Tranquilo. Agora, lambda vezes o vetor gradiente de g, nós vamos fazer a derivada parcial de g em relação a x, que é
1. Em relação a y, menos 1. Em relação a z, 1. Tranquilo. Agora, mi vezes o vetor gradiente de h, né? Então, temos que fazer a derivada parcial de h em relação a x, que no caso é 2x. Beleza? Em relação aqui a y, temos que é 2y. Em relação a z, é 0. E as duas restrições, né? As duas condições, que é a equação aqui do plano e a do cilindro. Então, agora nós vamos resolver esse sistema, né? Nosso objetivo é encontrar o valor de x, y, z. E lembrando, né, que o procedimento para resolver esse sistema vai depender de cada exercício, tá certo? Então, vamos lá. Olha. Aqui, o lambda já foi fácil, né? O lambda é 3. Então, nós vamos ter que encontrar o lambda e o mi ali para encontrar o x, y e z. O lambda é 3, beleza. Substituindo 3 em 1, ou seja, se o lambda é 3, vocês vão encontrar o quê? Que 2x mi é igual a, passa 1 para lá, fica menos 2. Beleza? Então, o x é igual a menos 1 sobre mi. Analogamente, substituindo 3 em 2, nós vamos encontrar o valor de y também, que aqui no caso vai ser 5 sobre 2 mi. Então, vamos continuar o exercício. Aqui eu repeti as nossas 5 equações. A nossa função f de x, y, z, o valor de x que encontramos e o valor de y que encontramos. Substituindo agora o valor de x e de y que encontramos na equação 5, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, olha, o x ao quadrado, então fica 1 sobre mi ao quadrado, mais agora o y ao quadrado, 25 sobre 4 mi ao quadrado, isso é igual a 1. Então, resolvendo, isolando mi, vocês vão encontrar que isso aqui vai ser mais ou menos raiz de 29 sobre 2. Então, é mais aqui algebricamente, né? Então, o x, se você encontrou com mi, vale isso. Então, substituindo aqui, você encontra o valor de x. X vai ser 2 sobre raiz de 29. Tranquilo? Substituindo mi em y, você vai encontrar que y é igual a mais ou menos 5 sobre raiz de 29. E de 4, agora substituindo o valor de x e de y em 4, a gente encontra o valor de z, que vai ser 1 mais ou menos 7 sobre raiz de 29. Depois vocês façam essas contas para ver se é isso mesmo, beleza? Então, os valores correspondentes de f são, agora você vai substituir, né, o valor de x que encontrou, o valor de y, o valor de z na nossa função. Aí, substituindo, você vai encontrar 3 mais ou menos raiz de 29. Portanto, o nosso objetivo era encontrar o valor máximo da função, vocês vão usar o positivo, né? Então, o valor máximo de f na curva é 3 mais raiz de 29. Então, o processo é muito parecido com o processo anterior, né, da primeira parte. Só que aqui vai envolver mais equações e mais variáveis. Então é isso, pessoal. Aqui eu deixei alguns exercícios relacionados à primeira parte e essa segunda parte da videoaula de multiplicadores de Lagrange, tá? Então, do 1 ao 6, utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função, sujeito às restrições dadas. Então, dá a função aqui e algumas restrições, né? Aí coloquei mais alguns exercícios para vocês praticarem, tá? Algumas aplicações. E aqui, por último, determina os valores extremos de f sujeito a ambas as restrições. Aqui, então, vamos ter duas restrições. Vai cair exercícios relacionados a essa videoaula. Aqui eu coloquei o gabarito, né, para vocês treinarem. Então é isso. Lembrando que a nossa videoaula foi elaborada com base nas notas de aula do livro do Stuart Cálculo, volume 2. Um grande abraço e até a próxima.